Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Está começando agora o Emergência 193, sendo transmitido para a Rádio Manhuaçu AM 710 e também pelas redes sociais do Tribuna do Leste. Nas redes sociais, no YouTube e também no Facebook. E nós estamos trazendo as informações da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu. Hoje nós vamos conversar, mais uma vez, com o Tenente Garcia, que é comandante do pelotão operacional. Tenente Garcia, primeiramente, boa tarde para você, obrigado pela presença mais uma vez. Boa tarde, Júlio, boa tarde aos internautas e ouvintes. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui semanalmente conversando com vocês. E o Corpo de Bombeiros traz sempre informações importantes e orientações para toda a comunidade. É isso que a gente procura trazer no Emergência 193. E nós tivemos, nesses últimos dias, chuvas intensas que atingiram a cidade e também toda a região. Em Manhuaçu, essas chuvas intensas acabaram provocando alguns estragos, inclusive na BR-262, próximo ao acesso ao bairro Alfa Sul, onde um muro desabou e também levou junto o passeio, a proteção lateral e também um outdoor que ficava nas proximidades. E aí a gente tira esse dia, esse espaço, para falar sobre desmoronamentos e também deslizamentos de terra. Tenente Garcia, é um fato que acontece sempre, principalmente quando chove, né? Sim, Júlio, quando chove acontecem diversos fenômenos aí associados ao grande volume de água que cai, né? Um dos fenômenos mais associados aí, que como você disse aí, são os fenômenos relacionados ao deslizamento de terra, né? Que são relacionados aos riscos geológicos, né, do terreno, que podem comprometer estruturas, edificações, como você bem disse também, destruir a infraestrutura do local, né? E se não for avisado, se não tiver um trabalho de prevenção, pode levar à ocorrência de vítimas também no local. E como é que a pessoa deve fazer para ficar atenta em relação a alguma possibilidade de deslizamento ou desmoronamento? Ela deve ficar atenta a trincas, rachaduras? Sim, é importante as pessoas nesse período chuvoso, as pessoas que moram nessas áreas de risco geológico, estarem sempre atentas a qualquer mudanças na infraestrutura do local em que eles estão morando, né? Por exemplo, ao aparecimento de trincas, de rachaduras, os sons de estalos, né? Por exemplo, a casa está numa posição vertical, de repente ela dá uma leve inclinada, a parede, né? Por exemplo, o estufamento da parede, do chão. Nesse período de chuva, é importante as pessoas estarem sempre atentas a essas diferentes situações que possam ocorrer em suas residências. Principalmente essas pessoas, como eu disse, que moram em locais que possuem um risco geológico, né? Que a gente fala assim, dessa forma, locais que têm um risco aí de ocorrência de deslizamentos de massa. Então a gente pede a esses moradores para que se atentem nesses momentos. E caso estejam em situações de perigo, evacuarem imediatamente as suas residências e acionarem o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil para fazerem uma avaliação mais técnica do local a fim de evitar acidentes. O que muitas vezes não acontece, né, Tenente Garcia? As pessoas às vezes percebem essas rachaduras, essas situações, mas relutam ainda em sair de suas residências. O importante, né, o Corpo de Bombeiros sempre traz isso, o importante é preservar as vidas, né? A pessoa, tendo a oportunidade, aciona o Corpo de Bombeiros, aciona a Defesa Civil para averiguar a situação, se há algum risco, mas se puder sair é melhor, né? Sim, com certeza, a vida em primeiro lugar, né? Infelizmente, a nossa região aqui, a gente sofre com uma ocupação desordenada de locais que possuem um risco geológico muito grande. E esse período de chuva demonstra isso com ocorrências de deslizamentos de terras nesses locais. Então a gente orienta as pessoas a estarem sempre atentas nesse momento, seguirem as orientações das autoridades. Caso seja necessário a evacuação da edificação, que essas pessoas saiam da edificação, procurem outro local para passar a noite,
principalmente durante a noite, porque as pessoas estão dormindo e muitas vezes acontece a ocorrência, o acidente, as pessoas não percebem, né? Então a gente fala para elas, nesses momentos de emergência, né? Tratem de forma, de maneira preventiva nessa situação, não ficando nesses locais perigosos. Agora, Tenente Garcia, um deslizamento ou uma trinca ou rachadura no terreno, ele pode acontecer a qualquer momento, independente de estar ou não chovendo, né? As pessoas às vezes ficam atentas porque está ocorrendo uma chuva forte, mas num tempo seco, por exemplo, né, o tempo se estabiliza, mesmo assim pode ocorrer uma rachadura e um deslizamento, né? Sim, esses problemas de deslizamento de terra, eles ocorrem, como eu disse, na maioria das vezes, nessas ocupações desordenadas, principalmente na nossa região, que é uma área que a topografia ela favorece esse tipo de situação. Então, a retirada da cobertura vegetal, né, ela faz com que o solo fique mais sensível a esses tipos de situações, podendo ocorrer esse desmoronamento, esse transporte de massas aí, nesses locais de declividade, né? Então, no período chuvoso, o potencial disso ocorrer é maior, porque o solo está sendo desgastado ali pela água, pelo grande volume de água. Porém, pode ser que aconteça de passar o período chuvoso e após algum tempo acontecer o deslizamento de massa, o deslizamento de terra. Então a gente avisa a população que mora nesses locais de risco geológico que estejam sempre atentas a qualquer mudanças, né? A qualquer tipo de situação diferenciada, como a gente disse, ocorrência de trincos, estufamento de paredes, de piso, desnivelamento do terreno. Então a gente pede que a população esteja atenta para evitar esses acidentes. Nesse fato que a gente citou na abertura do Emergência 93, na BR-262, aqui no acesso ao bairro Alfa Sul, ali foi principalmente devido à grande quantidade de água, né, que desceu, que acabou forçando isso. Mas é uma situação que também pode ser que já havia uma trinca ali no local, né? Você esteve lá, acompanhou essa situação, o barranco cedeu e muitas casas foram atingidas, né? Sim, eu estive lá durante a noite da ocorrência, né? Fui até o local, fizemos o atendimento lá juntamente com o pessoal da Defesa Civil Municipal e do DENIT também, né? Realmente é um local que, como eu disse, é um local de alta declividade, né? Ao lado da BR-262, que devido ao grande volume de chuvas ocorreu esse deslizamento de terra. Embaixo da BR, paralela à BR, tem uma rua na cidade de Manhuaçu que algumas casas foram atingidas. Então fomos até o local, conversamos com os moradores, com a presença também da Defesa Civil, e orientamos esses moradores a não passarem a noite naquelas residências ali, para evitarem possível acidente, visto que as chuvas continuariam durante a madrugada. Então existia a possibilidade de novos deslizamentos ali no local. Então, visando uma proteção maior das pessoas, elas foram orientadas a não pernoitarem ali naquelas residências, principalmente naqueles locais mais atingidos. E também foram retirados alguns veículos também que estavam próximos ali para evitar também as perdas materiais caso caso tivesse novos deslizamentos de terra naquela noite. Porém, felizmente, né, se estabilizou o terreno e não houve mais deslizamentos. Mas a gente pede para a população ficar sempre atenta nesses momentos de grande volume de chuvas. O Corpo de Bombeiros atende a chamados, a pedidos das pessoas para a realização de vistorias? Como é que é esse procedimento? Sim, o Corpo de Bombeiros realiza vistorias também nos locais, pós e antes do sinistro também, né? A gente faz a orientação das pessoas nesses locais que moram nesses locais de risco hidrológico e geológico. O risco hidrológico é o que a gente tem de enxurradas, né, de alagamentos, né, e o risco geológico é esse que a gente está debatendo aqui hoje, de desmoronamentos de terra, que são associados sempre ao grande volume de chuvas. Então o Corpo de Bombeiros também faz esse serviço preventivo. Ao longo dessa semana aí, a orientação que a gente passou aqui para os militares é de fazerem
esse serviço de orientação e de vistoria nesses pontos mais sensíveis, né, a fim de fazer um serviço preventivo e orientar a população em caso de emergência. Muitas pessoas, no intuito de construir suas casas, acabam cortando os barrancos e muitas vezes esses cortes são feitos sem a orientação de um técnico, né? E orientações sempre irregulares que acabam trazendo transtornos depois. É uma situação também que as pessoas devem ter atenção, né? Sim, com certeza. Como eu disse, a maior parte desses problemas poderiam ser evitados se essas construções de moradias fossem em locais regulares, né? Com a utilização de profissionais da área, a fim de orientarem esses moradores a realizarem a construção da maneira correta no terreno. A nossa região é uma região de topografia muito acidentada, então a chance dessas construções ocorrerem em locais com alta declividade, de difícil acesso, próxima ao rio, é de grande ocorrência, né? A chance desses tipos de construções. Então a gente pede para os moradores que não construam de maneira sem a utilização de profissionais, né? Assessoria de profissionais, a fim de que se evitem assim a construção irregular ali e a ocorrência de situações perigosas devido ao período chuvoso. Tenente Garcia, gostaria de também fazer uma pergunta agora em relação a um outro caso que a gente vinha acompanhando e que ainda não teve uma solução, né? Que é o do pai que jogou uma criança dentro do rio na cidade de Ponte Nova e depois se jogou também nas águas do rio Piranga, né? Os corpos continuam sendo procurados e ainda não foram encontrados, né? Sim, infelizmente, né, já tem mais de uma semana essa ocorrência. É uma lamentável ocorrência que aconteceu em Ponte Nova. Não são os bombeiros aqui de Manhuaçu que atendem, porém são os colegas nossos que atendem lá em Ponte Nova, então a gente está sempre acompanhando também, conversando diretamente com eles. Devido ao grande volume de chuva do rio, essas buscas estão se tornando difíceis, né? E o rio também ele é muito movimentado, muito caudaloso naquele local, então fica difícil as buscas, mas as equipes ainda continuam diariamente realizando as buscas no local e a gente espera que logre êxito aí para diminuir um pouco do sofrimento dos familiares das vítimas aí que morreram nesse trágico incidente, né? Porque as famílias, né, estão sofrendo com essa tragédia, né, que aconteceu, tragédia familiar, né, e a situação dos corpos ainda não terem sido encontrados, mas o Corpo de Bombeiros está atento e realizando o seu trabalho, né? Sim, eles diariamente estão indo equipes no local para realizarem as buscas ao longo do rio que corta a cidade de Ponte Nova. Tenente Garcia, gostaria de agradecer a sua presença e mais uma vez a participação da Emergência 193, trazendo essas informações importantes para a comunidade. Júlia, eu que agradeço, bom trabalho a todos, um excelente fim de semana. Aí, muito obrigado. Nós conversamos com o Tenente Garcia, comandante operacional do Corpo de Bombeiros da Companhia de Manhuaçu, aqui no Emergência 193, com imagens de Aline e do Fernando. Eu sou Júlio Oliveira, para o Tribuna do Leste, Rádio Manhuaçu.